Estamos chegando, senhoras e senhores, para mais um episódio do Pode Assim Mulher. E hoje vamos conversar com uma pessoa que tem uma história incrível para compartilhar com a gente. Com vocês, Dani Arouca, melhor, Cabo Arouca. Ela é policial militar, tricampeã mundial de jiu-jitsu. Gente, não é qualquer pessoa aí para encarar a Dani não, hein? E olha, já imobilizou ladrão que tentou assaltá-la, acabou preso nas mãos dela. Dani, seja muito bem-vinda ao Pode Assim Mulher. Muito obrigada pelo convite, Ju. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui compartilhando esse tempo com vocês. Muito obrigada, Dani. E também conosco aqui hoje, Jussiane Fregadori, que é a nossa conselheira, Donária Riso, também conselheira do Assim Mulher. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, um prazer estar aqui, principalmente recebendo essa mulher incrível, cheia de histórias. Estou aqui coçando para saber tudo. Gente, vai ser muito bom ficar mais amiga do Cabo Arouca. Eu acho melhor. Depois de toda essa proteção, é ótima, excelente companhia para se sair. Eu não me atreveria a entrar nessa luta, Dani. Dani, vamos lá. O que te levou para a PM e da PM para o jiu-jitsu? Vamos por partes. Vamos. Bom, para a PM, quem me levou foi meu pai. Não era policial militar, mas ele sempre teve esse sonho. O meu irmão ia fazer o concurso e eu estava naquela fase que eu não queria nada com nada. E aí meu pai olhou e falou, quer saber? Eu acho que eu vou cortar as asinhas dessa menina. Botar ela na linha. E botar na linha. Eu não queria de forma alguma. Não queria. Que idade você tinha? Tinha 23 quando eu fiz o concurso. Mas eu estava naquela fase, tinha feito um curso de DJ, estava naquela fase, acabei de sair da faculdade. E não queria de forma alguma. O que você fez na universidade? Eu fiz turismo. Os meus pais trabalham tem uma agência de turismo, né? Trabalham com isso há mais de 50 anos. E eu pensei, vou viajar o mundo. E ele pensou, ela tá viajando na maionese. Exatamente. Ela tá querendo chegar a casa pronta e tirar vantagem. É verdade, eu não queria de forma alguma. E eu pensava assim, eu vou pegar o meu salário e vou comprar disco, porque o meu sonho era ser DJ. E eu queria ser DJ de qualquer jeito. Na primeira semana, Ju, me apaixonei pela polícia militar, por tudo aquilo que existe por trás de uma farda. Me apaixonei. Na primeira semana eu já estava assim, eu vou comprar uma 9mm ou uma 380. Meu Deus. Ô Dani, e você já era atleta? Eu tinha sido atleta no Correio. Eu fui concursada no Correio, fui carteira. Jura? Uhum. Então eu fazia 100 metros rasos, salto em distância. Fui a primeira campeã do ciclismo feminino, que era com a bicicleta cargueira, o interno. Olha só. Mas eu havia quebrado o pé, fiquei um tempo afastada. E aí comecei nessa vida de festa, parei com tudo. Durante muito tempo fumava, bebia. Eu estava totalmente fora de ser a pessoa que eu sou hoje. E o seu pai, ele olhou para tudo isso e falou, tenho que dar um jeito. Tenho que dar um jeito. E deu, graças a Deus. Hoje eu falo assim, ainda bem que o Senhor tinha um plano e foi persistente comigo. Porque se eu soubesse o que era ser policial militar antes de entrar, talvez eu não teria conseguido passar no concurso. Ô Dani, você podia escrever um livro, né? Ó, do cão ao ladrão. Né? Até o título. É isso mesmo. Você fugia de correio, carteira, corria do cachorro. Você corria do cachorro, depois foi correr atrás do ladrão. É verdade. Olha só, brincadeiras à parte, Dani. Mas que incrível. E aí, como é que você foi pro jiu-jitsu? O jiu-jitsu, eu tinha 32 anos. Uau! Já tinha 7 anos ali de policial militar, 7 para 8 anos. E comecei a treinar, não queria competir, né? Eu namorava um rapaz que treinava e eu fazia as fotos, pessoal dos campeonatos. E um dia eles falaram, olha, você precisa aprender. Não quero, não, você precisa. Meus pais e o meu irmão, eles sempre pediram, você precisa fazer uma defesa pessoal, mas não, imagina. E eles falaram, Dani, você precisa fazer porque você não tá pegando um ângulo legal. Porque eu não entendi o que era, eu
tirava foto, achava que estava arrasando e estava lá a pessoa quase morrendo. E eu falei, tá bom, vou fazer, mas não Aí quero foi fazer participar. um curso de Não, defesa pessoal. Entrei no jiu-jitsu. Você começou a treinar o Comecei a jiu-jitsu treinar para o poder jiu-jitsu. entender como tirar foto. Exatamente. E me apaixonei também. Em 3 meses já estava participando do meu primeiro campeonato. Olha, Fui tinha o campeã dom. e nunca mais parei. Parabéns, que bacana. Três títulos mundiais. Graças a Deus. Muito bem. A gente imagina que a vida, né, de policial, militar, de cabo, e você passou por todos os processos, né, as patentes ali até chegar a cabo. E daí, daqui a pouco vem mais, né? Pois é, o cabo ele é a segunda, né? A segunda graduação. Terceira, na verdade. Tem o soldado de segunda classe, que são os alunos, e aí o soldado e cabo. Agora estamos aí aguardando a promoção para sargento. Depois de cabo é sargento. Exato. E aí depois de sargento? Subtenente. Sargento tem terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Tenente. Agora, para oficial, aí é um outro concurso. Tem que fazer o concurso para oficial. Ah, você não é oficial. Não, eu sou Ah, praça. Que entendi. chama, né? Praça é soldado, cabo e sargento. E aí você foi para o jiu-jitsu. Do jiu-jitsu você entrou nessa linha de defesa pessoal, que é aqui que a gente quer saber dessa mulher. Porque hoje você trabalha muito na propagação da defesa pessoal. Sim. Bom, a defesa pessoal, eu comecei a falar mais disso, a ensinar mais isso, depois que eu passei pela situação da tentativa de assalto. Foi em 2017 e foi um ano que eu já tinha sido campeã mundial, já tinha ganho os maiores títulos do jiu-jitsu na minha categoria. E uma semana antes de eu ser campeã pan-americana, que era o único que eu não tinha sido campeã ainda, eu sofri essa tentativa de assalto. Mas eu estava numa fase que eu saía para lutar e as pessoas falavam assim: ah, fala para mandar a sua medalha pelo correio, nem tem graça mais. Isso parece legal, mas pesava muito. E eu já tinha passado pela minha conversão. E eu entendi que as coisas que nós fazemos não são só para nós. A conversão religiosa, espiritual. Exatamente. E estava muito vazio. Era medalha para mim, foto e pódio. E eu não estava vendo um propósito naquilo. Né? Por quê? E quando aconteceu isso, eu entendi. Os anos que eu estive na Polícia Militar, que não foi um plano meu, né, era um plano de Deus, e eu entrar no jiu-jitsu, que também não estavam nos meus planos, naquele momento foram as duas coisas que me deram base para que eu conseguisse sair daquela situação. E ali eu entendi, eu preciso ensinar outras mulheres isso que Deus colocou na minha mão. Né? Foi uma coisa que hoje você conhece policiais, conhece atletas, mas um atleta policial que já passou por todos os tipos de violência contra a mulher, então tinha um porquê. E a partir dali eu comecei a escrever algumas coisas a respeito de condutas de prevenção a crimes urbanos. Porque embora tenha dado tudo certo, eu me coloquei naquela situação. Eu parei num lugar escuro, à noite, porta destravada, para atender um celular, não prestei atenção ao meu redor. Então, eu fui displicente, eu dei uma oportunidade para que eles pudessem me assaltar. Que foi nessa tentativa de assalto que você acabou prendendo Exatamente. o ladrão, o assaltante ali. Exatamente. Conta pra gente em detalhes. Que a gente... Nossa, fiquei curiosa. Além de saber, queremos aprender. A gente quer saber isso, aprender, né? Não, aprender não. Melhor não faça isso em casa. Porque temos que lembrar que ela é uma policial experiente, gente. Tricampeã mundial de jiu-jitsu. Nesse dia eu estava saindo da igreja e meu celular tocou. Eu estava perto do quartel, na Guaiapó. E eu encostei o carro para atender, mas eram 11 horas da noite. Eu estava desligada, né? Eu não prestei atenção ao redor, porque a hora que eu parei, que eu fui pegar o celular, eu senti a porta abrir. E eu andava com a minha arma do lado no banco. Eu falo que é o freio de mano.
Do lado do freio de mão eu deixava a minha pistola. E quando eu fui passar a mão no celular, eu senti que a porta abriu e eu segurei a minha arma. Aí eu olhei e eu vi que eles não estavam com armas em punho. Eles eram voz de assalto, desce do carro, deixa o celular, deixa a bolsa, nós vamos levar seu carro. Eram duas pessoas. Duas pessoas, dois rapazes. Mas foi tudo assim em câmera lenta. Eu consegui observar que os dois estavam com as mãos vazias. Então eu estava com a minha arma na minha mão, praticamente. Então eu segurei o braço de um, apontei a arma para o outro e falei, é a polícia. Aí um correu e o outro eu estava segurando o braço dele. E a hora que eu levei a arma, ele, com a outra mão, ele empurrou. Aí ele empurrou, não me mata, não me mata, não me mata. Só que ele não soltava o meu pulso e eu não soltava a mão dele. Eu falei, se eu soltar a mão dele, ele vai correr. Mas ele não vai correr não, ele vai preso, hoje ele vai preso. E se ele puxar a minha mão, ele pode tomar minha arma. Então ficou naquele impasse. E nessa hora eu puxei, porque eu estava de cinto, sentada ainda no carro. Eu puxei o braço dele, ele um pouco assim deitou no meu colo, assim, ele caiu por cima e eu abracei a perna dele com as minhas duas pernas, aí eu soltei essa mão, passei por cima e eu fui dar um mata-leão. O mata-leão nós temos que fechar, mas eu não podia fechar porque eu estava segurando a minha arma. Então eu só passei por cima aqui, fui subindo e na adrenalina ele foi perdendo o ar e desmaiou. Aí ele desmaiou, consegui tirar ele para fora do carro, aí coloquei o joelho na barriga dele, fiquei ali esperando, tava com a arma apontada para ele ainda. Você estava com o cinto, quando ele, nessa luta toda, você com o cinto de segurança. Tá, eu tava sentada, não deu tempo de nada, porque eu parei, eu nem cheguei a pegar o meu celular, eles abriram a porta. Por isso que eu falo, eu me coloquei naquela situação, porque eles não brotaram do bueiro. Eles estavam atravessando a rua, ou eles estavam em algum lugar que eu não percebi. Que se eu tivesse prestando atenção, eu teria percebido, não teria parado ali. Eu teria parado nesse local. Então foi a partir daí que eu falei, não, eu que sou uma policial militar, entendo a violência, né, os riscos, e eu me coloquei nessa situação. Imagina uma mulher que não entende, não sabe a dimensão que é o risco que nós corremos hoje, o tamanho da violência que está hoje. E a partir daquele momento as coisas começaram a fazer sentido. Novamente, eu ia parar de lutar. Só um detalhe, ele foi preso? Foi. Ele desmaiou, você conseguiu prender? Sim, aí, olha aqui um fato curioso. Na hora que ele bateu a mão na minha mão, saiu um disparo, que foi no vidro do carro. Foi aí que ele entrou em desespero. E ouviram esse disparo. Quando eu estava lá e a polícia já estava lá, o pessoal já tinha chego, a mulher pegou e falou assim, eu ouvi o barulho, mas eu achei que fosse briga de marido e mulher. Eu olhei e falei, como assim? Ela não ligou pra polícia, ela ficou lá parada porque ela achou que fosse briga de marido e mulher. Normal. Normal, né? Eu não vou meter a colher, né? É bem esse paradigma, né? A forma como as pessoas veem as situações. Exatamente. Então eu falei, eu achei que fosse uma briga de casal, não chamei a polícia. Foram alguns minutos que para mim duraram horas, mas foi tudo muito calmo. Eu senti muita paz, apesar de tudo, porque eu consegui identificar. Eu lembro de muitos detalhes. Não lembro do rosto de nenhum dos dois. Eu sei por causa da matéria, que daí foi rede nacional, deu maior repercussão. Então hoje, né, eu olho, eu sei quem que é, mas eu não tenho lembrança do dia do rosto deles. E todo o resto, sim. E isso acontece porque eu fui pega de surpresa. Então, no momento que você é surpreendido, né, tem uma descarga de adrenalina e você dá uns brancos, né? Esse choque dá uns brancos. Sim. Então, algumas coisas passam batido. E isso é uma das coisas que eu ensino para as mulheres, né? A questão do fator surpresa. De nós estarmos sempre atentas para não passar por esse tipo de situação. E aí, a partir dali, as coisas começaram a mudar na sua vida. Sim, começaram a mudar.
não tirei totalmente do papel como eu gostaria. Eu continuei lutando. Então, vez ou outra, eu ensinava algumas mulheres, juntava um grupo de mulheres e falava, postava uma coisa ou outra, mas na pandemia, eu estava em Paysandu, uma cidade de 40 mil habitantes. Eu tirava um turno de 12 horas. E em um dos dias, eu atendi 12 chamadas de violência doméstica em 12 horas. E nós sabemos que violência doméstica, menos de 70% das mulheres que chamam, né? Uhum. Então eu falei, a coisa tá feia. E aí nesse momento foi que eu fui para as redes sociais para falar sobre violência doméstica. E foi um marco na minha vida, porque durante 12 anos eu fui dependente afetiva. Eu fui vítima de violência doméstica em 2 relacionamentos, um deles já era policial militar. Em 2 relacionamentos? Em 2 relacionamentos. No que durou mais tempo, foi que eu fiquei 5 anos, foi o que eu sofri todos os tipos de violência e já sendo policial. Não tem nenhum boletim, nenhum pedido de ajuda, não contava pra ninguém, tinha medo do meu irmão descobrir e matar a pessoa. Ou seja, você é uma das sobreviventes. Então hoje Vítima não só sobrevivente. você atende a essas mulheres, você faz as palestras, mas também com a visão de quem já passou por isso. Exatamente. Com essa propriedade. Foi ali, a pandemia, ela me deixou muito claro essa questão do meu propósito. Eu entendi, né, que tem um versículo que eu gosto muito, né, que é Romanos 8:28, que ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que buscam a Deus, que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Então eu sei que Deus não queria que eu passasse por nenhuma situação. São consequências das nossas escolhas, mas a bondade dele é tão grande que ele faz com que maldições viram bênçãos. Então, naquele momento eu sabia que eu precisava falar. Porque o que eu ouvia muito? Ela gosta de apanhar. De novo gosta de apanhar. Então, uma pessoa que apanhava em casa, colocava a farda, entrava na viatura e atendeu uma violência doméstica pela 30ª vez e o parceiro olhava pra minha cara, Arouca, de novo, essa mulher gosta de apanhar, deixa pra lá. Eu pensava, não, ela não gosta de apanhar, ela precisa de ajuda. Então... A mesma ajuda que você precisava. Que eu precisava. Que esse é o ponto, né? A mulher, ela sabe que ela está sofrendo, ela sabe o que está acontecendo, mas conseguir tomar essa atitude, ter essa ação, é difícil. O ciclo da violência, eu falo que é como se fosse uma escama nos nossos olhos. Porque nós sabemos que precisamos sair e nós pensamos que não conseguimos. Então, eu lembro bem claro de um dia que eu estava sentada na área, tinha vários cachorros, tinham os pitbulls, e eu tava brincando com eles, daí eu pensei assim, quando que isso vai acabar? Alguém precisa morrer. Na minha cabeça, aquilo só ia acabar se alguém morresse. Que isso é muito comum na fala de muitas mulheres, né? Mas o que eu pensava? Eu tinha uma arma. Eu nunca pensei em pegar essa arma para me defender. Não era uma opção. Nunca foi uma opção. Então, eu não ia fazer nada contra a pessoa. Eu não tinha coragem de tirar minha vida de forma alguma. Graças a Deus. Então, na minha cabeça era, vai acontecer alguma coisa e só vai acabar. Então, já estava decretado, aquela ali ia ser a minha vida até que alguém morresse. E hoje eu olho e falo, por que eu não fui para casa da minha mãe? Por que eu não fui embora? Eu não era casada, eu não dependia financeiramente, muito pelo contrário. Então, o que me segurava ali? O ciclo da violência. A dependência afetiva, a dependência emocional. Nós entramos num ciclo, relacionamento abusivo, que ele te prende. Você sai do teu ciclo de amizade e você fica preso. Eu falo que é um refém. Fica refém. Mas é um cativeiro emocional. Sim. É na tua mente. Né? Tem todo um ciclo do relacionamento abusivo. A pessoa não chega já te impedindo ou te obrigando às coisas. Mas uma coisa é muito certa. Eu já vinha machucada de outros relacionamentos e eu não estava curada. Então, o problema não estava só na pessoa. O problema também estava em mim. Porque durante 12 anos eu passei por alguns relacionamentos abusivos. Em 2 eu tive violência doméstica.
Então, aquele dia, quando eu falei de novo violência doméstica, que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, caiu minha ficha. Eu falei, era para isso. E aí foi que eu fui para as redes sociais. Na pandemia, isso na pandemia. E já fazia alguns workshops, né? Fiz um até com a Capitã Bruna, né? Que é minha cunhada, fora da polícia, né? Ela é instrutora de tiro. Então, na época, a legislação permitia que as mulheres fizessem manuseio em clubes, acompanhadas. Então, eu fazia palestras de violência doméstica, de condutas de prevenção, uma aula de defesa pessoal e ia ter uma experiência de manuseio e tiro esportivo com a Bruna. Era maravilhoso, as mulheres saíam de lá realizadas, né? Então eu gostava muito, mas entrou a pandemia e aquilo estava bem morno ainda. Mas com a pandemia aquilo cresceu e quando voltou foi que começaram a aparecer as pessoas chamarem para falar sobre aquilo. Muitas lives, eu fiz muitas lives. Fui procurada muito por homens que não sabiam que a violência doméstica não era só bater. Uhum. Homens assim, Dani do céu, e eu tô fazendo isso. Então, a violência doméstica, ela afeta todo mundo. Nós sabemos que tem homens que eles são abusadores natos mesmo. Mas hoje a falta de informação e de comunicação entre o casal está levando a esse tipo de... E tem um detalhe, Dani. O ser humano, ele é o que ele aprende a ser. Um dia, numa conversa sobre isso, eu apanhei, porque eu falei isso eu acredito que existem abusadores ou homens que cometem a violência doméstica e que eles não têm noção de que o que eles estão cometendo é uma violência. Sim. Porque é a referência de mundo deles. Ele foi aquilo que ele viu. Isso ele viu, é isso que ele faz, para ele isso não é normal, totalmente errado. Porque em outras circunstâncias, nós já cometemos erros que nós não tínhamos ideia de que aqueles erros eram tão absurdos. Que agora esclarecidos E hoje não cometemos caramba, mais. Como é que eu fazia aquilo, né? Claro que não era nada que tenha nos levado para as mãos da Dani policial. Mas assim, o ser humano, a gente vai amadurecendo com o tempo. Sim. Mas eu acredito sim que por falta de informação, por falta de formação, por falta de esclarecimento, muitos homens e também mulheres têm atitudes dentro de casa que não condizem com nós hoje falamos o que se espera. De Maria da Penha, né? E é uma lei para a mulher, mas o relacionamento abusivo dos dois lados. São os dois. Tem muitas mulheres vítimas, que também são abusivas. E os dois são autores. Então, e isso é uma coisa que nós precisamos falar. Precisamos falar, precisamos ensinar, educar, mostrar para o pequeno, né? Porque a gente vem... Que não é só mulher que... A gente vem do tempo pré-histórico, do mundo das cavernas, a gente está em evolução. Me lembrei de uma cena. Uma neta de uma querida amiga fez 5 anos. E eu levei um caminhãozinho de praia com todas aquelas miniaturinhas de pazinha, de forminhas no caminhãozinho. E o caminhãozinho era aquela carinha sorrindo e tal, todo muito colorido. E ela gostou demais, ganhou boneca, joguinho, roupinha, mas ela pegou esse caminhãozinho, até pelas cores, ela ficou encantada. E a mãe dela pegou o brinquedo discretamente e tirou na hora de fazer a foto com os presentes. Logicamente que eu observei. No outro dia eu procurei a avó e falei. Eu falei, olha, ela falou, a mãe deixou o brinquedinho para ela brincar quando ela vir aqui em casa. Ou seja, a mãe dela não aceitou. Eu falei, nossa, mas se não me engano, a mãe dela tem carro, não tem? A mãe dela dirige. Então, se a mulher dirige, por que a menininha não pode brincar com o caminhãozinho? Né? E era um brinquedinho praticamente pedagógico, de forminhas, de fazer coisinhas, pazinhas de areia, rastelinho, é um mini caminhãozinho, miniatura. E a avó falou isso para a mãe. Aí o pai, depois a avó me contou, que aí o filho dela falou, não, ela vai levar esse brinquedinho para casa, sim. Ela não é menino que ganhou o caminhãozinho, ela é uma menina que também vai dirigir, que também pode um dia ter um caminhão, uma caminhonete.
Ou seja, a mãe me ficou arrepia, incomodada porque era brinquedo de menino. Porque eu fiquei emocionada com isso. E eu não dei de propósito. Eu fui numa lojinha do bairro que não tinha muitas opções, umas bonequinhas assim meio diferentinhas. E aí eu achei lindo esse caminhãozinho. E as pazinhas cor-de-rosinha, azulzinho, né? E tinha cor-de-rosa no brinquedo, Tinha. né? E que no final eu falei, um ato inocente da minha parte, mas que serviu de uma lição de vida para essa menina, né? Isso ainda é muito comum, por mais que a gente pense, não, hoje já não tem tanto preconceito em relação a brinquedo de menino, brinquedo de menina, roupa de menino, mas ainda tem. Isso ainda é muito alimentado. Então, além das preciosas falas, palestras, lives, tudo que você faz, Dani, ensinar o pequeno, mostrar para eles que, né, o carinho é recíproco de homem para mulher, de mulher para homem, desde pequenininho para adulto. O que eles podem fazer, o que eles devem fazer. É o que eles recebem em casa. Isso. Se eles recebem o carinho, o amor da mãe, se eles veem o pai tratando a mãe como essa é a maior referência. Isso é uma referência. A parte mais frágil, não é a parte mais fraca. Fragilidade não é fraqueza. Exato. A mulher que é forte, ela não tem medo de mostrar a feminilidade dela. Porque ela é forte. Então, quando os filhos veem isso, o pai tratando a mãe com respeito e cuidando, protegendo, e a mãe cuidando das coisas de casa, se deixando ser cuidada, respeitando o marido, admirando o marido na frente dos filhos, isso muda muito na vida da criança. Então, a criança, ela cresce fazendo o quê? Aquilo ali é uma família. Aquilo é o normal. Então, hoje nós vemos pessoas que cresceram dentro de um lar. E eu cresci dentro de um lar. Eu fui descobrir depois de adulta já que meu pai e minha mãe brigavam. Porque para mim, eles nunca brigavam, nunca. Estavam sempre, eu e meu irmão, nós tínhamos que nos juntar. Porque não tinha como dividir os dois. Mas eles não concordavam com tudo. Mas era aquilo que eles passavam. A unidade na família. Então hoje nós vemos uma pessoa que cresceu dentro de um lar, geralmente casado com uma pessoa que teve um lar totalmente destruído por adultério, por álcool, por droga, por falta de entendimento, por violência. E como essas duas pessoas vão conviver com aquilo? O que é normal para um e não é normal para o outro? E aí que vem aquela questão que eu falava anteriormente. A gente precisa dizer, né, em alto e bom som, o que é uma convivência normal, o que é uma família saudável, um relacionamento saudável. Exatamente. Porque muitas pessoas não sabem, porque não vivenciaram. Não viveram. O modelo e o casal que tem que conversar, tem que ponderar e chegar a um estado comum em tudo. A comunicação, ela é a causa das maiores a falta, brigas. Né? A falta, a comunicação. A comunicação é a falta de comunicação. Equivocada. Se entender, se conhecer. Eu falo, é a origem de todos os conflitos. Sim, porque, por exemplo, a violência psicológica, ela destrói a vida de uma mulher, ela destrói. Eu atendo mulheres que eu olho na data de nascimento dela assim, eu falo, nossa, mulher, o que aconteceu com ela? Ela tá acabada. E quando você fala para ela sobre isso, é um relacionamento abusivo, isso é um tipo de violência, que reações ela tem? Elas conseguem ter essa clareza? A vergonha, o medo, principalmente. Mas eu sinto que a vergonha que elas têm é eu fracassei. Então, como eu vou assumir que eu fracassei? Como eu vou assumir que eu fiz a escolha errada? Porque traz a culpa. Acaba pesando nela, né? Como se a responsabilidade fosse dela. Entendeu? Então, isso é muito triste. Mas muitas coisas, como eu estava falando da questão da comunicação, poderiam ter sido evitadas. Quando alguns homens me chamavam no direct para comentar, aí eu falava assim, mas você não pode tratar tua mulher como você trata teu amigo de futebol.
Não pode. E eu sempre falo isso nas minhas palestras. Deixa claro aquilo que não te faz bem. Se ele falou algo que te machucou, às vezes ele não quer te machucar. Mas isso não quer dizer que você não está sendo violentada, você está sofrendo a violência. E ele não sabe, para ele tá tudo bem e você não fala nada. E vai chegar um ponto que isso vai ao extremo. Aí é o ponto que você segura, estoura, ela é louca. Porque você nunca falou nada pra ele, tá tudo bem? Sempre foi normal. Não são todos os casos, nós sabemos disso. Mas existem casos que é assim. Então, da primeira vez que falou, olha, quando você fala isso pra mim, eu me sinto assim. Você me machuca quando você fala isso. Então, a pessoa que não é o abusador, a pessoa que tá fazendo aquilo porque é um hábito, ele vai olhar e falar, para, é brincadeira, nada a ver. Não, tudo bem, amor, eu acredito nisso. Mas quando você faz isso, me machuca. Não faz mais não. A partir desse momento, você deixou claro que te machuca. A partir desse momento, você consegue separar o homem do moleque. Porque o moleque, toda briga, ele vai naquele ponto onde ele sabe que te machuca. Isso é violência. Isso é um crime. Mas muitas vezes nós ficamos quietas. Dani, e podem falar o que quiserem. O homem é diferente da mulher. Sim, a mulher já é diferente uma mulher da outra. Não adianta o mundo querer igualar. Não tem, graças a Deus, nós somos diferentes. Nós juntos somos imbatíveis. O que destrói a nossa sociedade é porque nós estamos um enfrentando o outro, ao invés de viver em unidade. É a unidade. Então, eu sempre falo, principalmente quando tem homens nas palestras, eu falo assim, olha, nós não combatemos o homem, nós combatemos o agressor. O homem é o nosso maior aliado, porque o homem foi aquele que foi levantado para proteção da mulher e da família. Então, o homem, que é homem de verdade, ele protege, ele defende, ele denuncia. Então, nós precisamos mudar. Há muito tempo ficou uma narrativa que nenhum homem suportava ouvir falar de violência contra a mulher. Por quê? Porque todo mundo era culpado, o homem era culpado, simplesmente por ser homem. E não, o homem é o nosso maior aliado. É ele que vai se levantar na hora que uma mulher estiver precisando, é ele que vai pra cima, é ele que vai denunciar, é ele que vai bater no peito do amigo e vai falar assim, querida, aí não. Mas o que acontece? Muitas vezes é o homem, e aquela pessoa que poderia se levantar para nos defender tá tão machucado porque ele não deveria ouvir aquilo, que ele não se importa. Existem todos os tipos em todos os lugares, tanto de mulheres como de homens. Sim. E a gente tem que saber entender para ver onde ajudar, não é? É verdade. Dani, e a gente fica pensando, né, o pessoal que está acompanhando a gente, o que é que isso tudo tem a ver com o mundo dos negócios, com o empreendedorismo? Que lições tudo isso, toda essa história, né, que lições podem ser levadas dessa história para o universo das mulheres, para a mulher empreendedora, para a mulher que trabalha, para a mulher que tenta dar uma vida melhor para sua família? Bom, falando da questão da violência, de tudo que nós precisamos entender e nos posicionar em relação à violência contra a mulher, que precisa primeiro partir de nós. Né? Eu sei porque eu precisei me deixar ser curada e tudo mudou a partir desse momento, porque quando você entende quem você é, que você conhece a tua identidade, que você conhece a tua força, você sabe os teus pontos fortes, os teus pontos fracos, que todos têm, e que você trabalha naquilo que você foi chamado para fazer, não tem como te parar. Não tem como não ter sucesso se você for uma pessoa que você sabe quem você é. Né? Hoje, o pessoal fala muito assim, lugar de mulher é onde ela quiser. E a mulher, ela pode estar onde ela quiser, ela consegue. Ela consegue. Mas ela só vai fluir, funcionar naquilo que ela foi chamada. Tem mulher que ela faz o maior esforço do mundo e funciona. Mas tem mulher que ela flui. A coisa acontece e você fala, meu Deus, ela nasceu para isso. E muitas vezes nós estamos nos comparando. Eu queria tanto fazer o que a Ju faz. E eu tô deixando tudo aquilo que tem de bom dentro de mim parado porque eu quero ser a Juliana. Eu quero ser a Juliane. Então a comparação hoje tem parado muito, principalmente nós mulheres. Porque nós temos nosso espaço. Nós não precisamos conquistar o nosso espaço, nós precisamos
ir lá e sentar no nosso lugar. É ocupar. É né? Ocupar o nosso Ocupar o espaço, espaço. deixar aquela luz no nosso interior brilhar e vir para fora. Exatamente, nós não precisamos tirar ninguém de lugar nenhum. Exatamente. Né? Não é aquele ali é o lugar da mulher, não, aquele ali é o lugar da pessoa que tem capacidade para fazer aquilo. E quando nós entendemos isso, as coisas fluem. Sim. O jiu-jitsu trouxe para mim a questão da resiliência, a questão da renúncia principalmente, porque hoje em dia é muito difícil ouvirmos falar em renúncia, todo mundo está nas redes sociais procurando o clique aqui, fique milionário. Ô Dani, a disciplina. A disciplina. Que é tão difícil em todas as áreas da vida. O esporte traz isso, né? O esporte, a polícia militar, ela me deu muito essa questão de disciplina, a questão da hierarquia, a questão da obediência, a questão de fazer o que tem que ser feito. Não que nós não devemos questionar, nós precisamos questionar, mas muitas vezes nós queremos justificar algo que nós não estamos conseguindo fazer, ao invés de ir lá e fazer. Durante 2 anos, quando eu ganhei os maiores títulos, foram 2 anos que eu não coloquei nada de açúcar na minha boca. Nada. Eu falei, eu vou diminuir. Igual o cigarro. Um ano antes de eu começar a treinar, eu fumei por 16 anos. Eu comecei a fazer academia, eu falei assim, não combina, eu vou diminuir. Até hoje eu não coloquei um cigarro na boca. Olha só. Graças a Deus eu tenho essa facilidade de virar a chave. Virar a chave. Uhum. É fácil? Não. Mas não tem como você trocar algo que você quer para sempre por algo momentâneo. Então, essa disciplina, quando nós entendemos isso, ele é sacrifício porque isso te custa. Mas quando vem a recompensa... Talvez isso faça muito sentido quando você fala do quanto você se encantou pela polícia. Por conta da disciplina, das regras, de fazer a coisa acontecer. As regras para fazer a coisa funcionar. E a polícia militar, ela me trouxe isso. A missão da polícia militar, ela é linda, é nobre. São coisas que só quem convive consegue enxergar. A polícia, nós não somos amados por todos. Quando nós vamos numa ocorrência, no mínimo 50% nos odeia. Uma pelo parte menos a não metade, quer, né? pelo menos a metade. E a outra metade não fica satisfeita com o trabalho que foi feito. Mas a missão da polícia militar, se as pessoas pudessem passar um dia, 10 minutos dentro da viatura com cada dupla e ver quando você coloca um uniforme, uma farda, que você entra na viatura, que você é chamado, você entende que num momento de maior fragilidade é você que está sendo a resposta, muda tudo. Muda. Eu estava conversando com o seu Fernando do Consegue, quando ele veio participar conosco no podcast, e eu falo para ele, às vezes eu estou em casa e nós temos grupos de WhatsApp. Eu estou em casa e eu estou vendo policiais de folga. Olha, fulano estava passando em tal lugar, sumiu alguma coisa, aconteceu alguma coisa em tal lugar, fulano está passando para lá, ó, a placa de fulano para cá. Porque quando o pessoal fala assim, a polícia sabe quem que é, não prende porque não quer. A polícia sabe quem que é, só que a nossa justiça é falha. Muitas vezes você pega a pessoa e você não consegue comprovar. Chega lá, o delegado fala, como que eu vou segurar? Eu sei, mas eu não tenho prova suficiente. Mas a nossa parte está sendo feita. Olha, fulano estava passando em tal lugar. E um dia eu estava de licença. E eu olhei e falei assim, esse policial está de folga. Ele poderia estar despreocupado com a família dele. Mas existe isso. Hoje, não é que nosso salário seja ruim. Por aquilo que nós fazemos, não é o suficiente realmente. Mas a satisfação de ver a coisa acontecer, de saber que por causa de uma mensagem ou uma abordagem que você faz, ou às vezes uma moto que você tira de circulação que poderia ser usada para um assalto, você sabe que um pai de família vai voltar para casa vivo, talvez porque você prendeu aquela pessoa, que uma mãe não vai perdeu o filho.
Então, a missão da Polícia Militar é algo muito nobre. Então, quando eu conheci aquilo, e aí vem com a questão das regras, da disciplina, eu sou apaixonada pelos eventos militares. Eu sou apaixonada. Dani, você hoje está na Patrulha Maria da Penha. Isso. Por opção ou por convocação? Olha, os dois. Mas, na verdade, eu fui conversar com o major. Quando eu voltei, eu estava de licença, fui conversar com o major. Falei, me coloquei à disposição. Falei, major, o senhor sabe que isso aqui é o que eu faço. Isso já brilhava os seus olhos? Sim, essa parte eu não fazia visitas, claro, mas parte de palestras, desse trabalho com mulheres, eu já vinha fazendo desde 2017, desde 2020, mais frequentemente. Então, fazia todo sentido. Aquilo ali, eu falei assim, gente, eu faço isso na minha folga. Imagina eu poder fazer isso no meu trabalho. Né? A satisfação é dupla. Sim, e a Fernanda, né, que em 2023 nós trabalhamos junto na Patrulha Maria da Penha. Ela foi a primeira policial, né, ela e o Cavalcante a participar. Eu já tinha trabalhado com ela, e quando eu voltei, ela falou assim, Arouca, fala lá com o major, porque eu acho que ele vai colocar mais uma equipe. Eu falei, tem certeza? Não vai querer arrancar ninguém? Não vai fazer mais uma equipe. Fui lá, conversei com ele falou assim, olha, Arouca, eu acho que foi Deus, porque eu estava pensando numa outra, vou te dar uma oportunidade, eu sei o trabalho que você faz. Ele pegou uma folha em branco, né, e falou assim, ó, não sei de nada, a partir de agora você escreve a tua história aqui na Patrulha Maria da Penha. Legal. E ele é apaixonado por esse assunto. Ele não queria estar ali. Eu falo porque ele fala pra todo mundo, ele não queria ter vindo pro 4º Batalhão, ele era da Corregedoria. Quem que é? Qual o major? Major Luiz Moreira. Ele é o subcomando hoje do nosso batalhão. Ele era comandante da P3, que é o planejamento. Uhum. E ele coordena a Patrulha Maria da Penha. E, assim, ele trabalha com defesa pessoal para mulheres há 15 anos. Olha só. Ele já faz isso dentro da polícia, né? Ele tem outras coisas também, então as pessoas ali do meio já sabem que ele faz isso. E caiu no braço dele, evocou para ele, e ele falou assim, olha, eu quero excelência na Patrulha Maria da Penha. Vocês se virem, né? E eu acho que é mais ou menos como está saindo. Nós estamos com duas equipes. Estamos com 2 equipes agora. Eu e o soldado Abner. E tá o Daniel Fávaro com a Cabo Fernanda. E todos os dias estamos na rua fazendo as visitas às mulheres. Nós vamos conversando com as mulheres, perguntamos se conhece a rede de apoio, vemos se tem medida protetiva. É a parte da orientação. E, sobretudo, falando sobre isso, né? Falando sobre isso, Dani, principalmente. Falando sobre isso. Falando sobre um assunto que impacta sobre muitas vidas, muitas famílias. Isso, e é muito importante isso, porque eu vejo o quanto o governo do estado, o quanto a polícia militar tem se posicionado a respeito disso. Então o pessoal fala assim, é a menina dos olhos agora. E realmente, porque sem mulher não tem vida. Exatamente. Então vamos, ao pé da letra, vamos preservar a nossa espécie. Exatamente. Né? Vamos preservar a nossa espécie, que é formada por homens e por mulheres. Exatamente. Não é? Que coisa boa! Muito bom. Muito que obrigada. bate-papo enriquecedor. Muito obrigada. Muito bom, obrigada mesmo. Se você puder deixar um recado para homens e para mulheres, o que você diria? O que eu diria? Olha, a primeira coisa que vem no meu coração mesmo, assim, de falar é a questão da identidade. Não é a questão de ser homem ou a questão de ser mulher, mas é a questão de saber quem você é e a missão que você tem nesse lugar, porque foi o que virou a chave na minha vida. Eu saí de uma depressão por conta de tudo que aconteceu, quando eu entendi quem eu era e que eu tinha uma missão. Então, o que eu falo? Nós temos os nossos desejos? Nós temos. Mas quando nós alinhamos isso com o coração de Deus, não tem como dar errado. Então, eu sempre falo, né? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Muito bem. E só para reforçar, você citou Romanos 8:28. 8:28. Qual é a frase de Romanos 8:28?
Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. E assim... Nossa. Assim é a força. Muito bem. Registrado. 828. E a gente termina então com essa reflexão. Que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Muito obrigada, Dani. Obrigada, Ju. Todo o sucesso do mundo para você. Igualmente. Donária, minha querida, muito obrigada pela participação. Foi muito bom participar. E para você que está assistindo esse podcast maravilhoso, coloque nos comentários as lições de vida que você tirou das falas preciosas da Dani Arouca. Isso aí. Eu tirei 9. Então eu quero que você comente, que depois eu vou ver se vocês vão chegar às 9 que eu encontrei. Pois então eu já vou dar. Ela contou. Não fale agora. Coloque nos comentários. Agora não. Depois. Você coloca algumas dessas 9. Após todos os comentários, colocarei as 9. Muito obrigada, Donária. Ju. Nossa, amei conversar com a Dani. Eu ficaria horas aqui falando com ela, porque é um tema também que eu amo, falar de mulher, falar sobre esse universo feminino. E a fala dela é enriquecedora. Olha, realmente emociona. E é falar sobre a formação, a construção de homens e de mulheres. Exatamente. Meninas, muitíssimo obrigada. E você que esteve conosco até agora, muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. E, por favor, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Até muito o próximo obrigada. episódio.